Pessoal, já comecei com a pele pronta. Com pele pronta, eu quero dizer limpa, hidratada, protetor solar. Sim, eu uso protetor solar dentro de casa. Call me crazy, mas a luz azul do celular e do computador fazem mal pra pele também, tá, gente? Então, assim, prefiro usar. Eu vou começar com os pontos de luz, porque são, assim, super importantes ali na maquiagem da Gaga. E eu vou fazer dessa forma, com o meu corretivo aqui, aqui. Eu tô adaptando um pouco pro meu tipo de rosto, mas, assim, de novo, aqui vai entrar uma cor mais escura. Assim, um must desse look, porque ela tá toda iluminada, né? Tem o blush lá super alto, assim. Então eu fiz a iluminação básica, né? De acordo com o meu tipo de rosto. A iluminação do look da Lady Gaga é de acordo com o rosto dela. Mas basicamente iluminei a pontinha do nariz, essa parte aqui superior, né, dos lábios. Debaixo do queixo tem que dar uma esfumada aqui ainda. Debaixo das sobrancelhas, principalmente esse ponto aqui, porque eu não tenho a sobrancelha muito arqueada. Eu herdei as sobrancelhas do meu pai e da minha mãe também, não são sobrancelhas muito curvadas. Centro da testa, e essa parte aqui vai ser super importante, porque vai criar um contraste com o blush. O blush da Lady Gaga tá vindo daqui de cima até o centro da bochecha. Então vamos esfumar isso. Lembrando que já comecei com a pele pronta, tá, gente? Base já tava lá, hidratante, protetor solar. Já tô com os pontos de luz prontos. Vou dar uma reforçada. Deixa eu ver um pincel maneiro aqui. Vai ser esse aqui normalmente eu uso para contorno, mas hoje eu vou usar isso para contorno, então vou usar esse para iluminar, principalmente aqui. Ela tava linda, cara, na abertura das Olimpíadas, toda chique, falando francês, tô campeã. Então, é isso, é muita iluminação. Pontinha do nariz, de novo, aqui. E, como eu falei pra vocês, o blush dela começou aqui em cima. É um blush melancia que eu não tenho, mas eu tenho sombras melancia. Então, vou usar essas sombras. Deixa eu ver qual pincel que eu vou usar agora. Como eu havia dito, ela tá com blush melancia, assim, tipo meio bronzeada. Eu tô usando essa tonalidade aqui, que na câmera tá laranja, mas é um melancia, e essa tonalidade aqui que tá um vermelhaço, mas seria algo como vermelho tomate, assim, não é aquele vermelho escarlate. O blush dela começa aqui. Eu até acho que não funciona pro meu rosto, mas tô fazendo a maquiagem da diva. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá, gente? Só pra adiantar. E na testa tem esse tom do blush também, mas tem contorno. Pro contorno, eu vou usar a minha paletinha de contorno. Dei uma olhada. Contorno, então, gente, fiz o blush aqui, aqui, aqui e um pouquinho aqui no nose bridge. Eu vou usar pra contornar a minha pele esse tom aqui, tá? Seria um caramelo claro, não parece na câmera, mas ele é claro. Esse tom aqui, às vezes eu uso de iluminação, apesar de não parecer que dá certo, né, com a tonalidade, a cor da minha pele, mas dá certo, é a câmera que é ruim. Então eu vou marcar bastante, não só para pincel se vocês estiverem maquiando. Aqui, 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 bem debaixo dos lábios, e obviamente você vai fazer o blending. Vou pegar um pincel.
Vou colocar mais pontos de luz, sim, porque é uma maquiagem muito iluminada. Mais uma vez aqui. Ela tá usando bastante iluminador nessa região aqui. Eu acho que não serve pro meu tipo de rosto. Até já falei isso aí no Reel, sei lá. Eu gosto de juntar um pouco os meus olhos. Acertei a sobrancelha aqui. No caso dela, aqui no centro, né, no início, né, das pálpebras, tá bem iluminado. Isso é interessante para quem tem os olhos muito juntos. Não é o caso da Lady Gaga, mas ela faz o que ela quer, assim, muito diva. Então, mais ponto de luz aqui, mais na pontinha do nariz, topo dos lábios. E por enquanto vou ficar assim de iluminação, mas vem mais. Ela tava com os olhos bem marcados também. Então, assim, como já fiz parte da pele, vou proteger minha pelezinha. Vou começar com delineador, porque sim, eu gosto de perigo, assim, né, ver perigosamente. Mas tinha ali tons de... É um smoke dyes, assim, só que é um smoke dyes que não compete com o bocão que ela tá usando ali, né? Um vermelhaço, assim, tá muito lindo. Aliás, esse tipo de bronzeado, assim, meio fake, né? E a forma como ela usou o blush e o platinado do cabelo dela, assim, deram muito certo. A Lady Gaga tá sempre linda, né? Muito talentosa, mulher. E tá sempre com um look perfeito. Aí, antes das sombras, eu já vou fazer a marcação aqui na minha waterline, né? A linha d'água, né? Porque a dela tá bem marcada. Eu não costumo usar lápis escuro na minha linha d'água. De novo, é uma questão de, né, saber estudar o rosto. Pra mim, dependendo da maquiagem, até fica legal, mas assim, pra dia a dia, eu acho que especificamente pra mim não funciona tanto. E para outros tipos de olhos, assim, formatos, né, de olhos, fica muito bonito. A primeira sombra que eu vou usar, vocês acharam que ia ser preta, né? Não, eu vou usar a mesma sombra que eu usei de contorno para marcar o côncavo dos olhos. Então, vamos lá mais uma vez. Basicamente, o que eu usei de blush de contorno, tá, gente? Então, assim, fiz esse lado aqui já. Eu puxei até aqui, porque dá certo pra mim, tá? Então, vou mostrar mais uma vez, né? Falei pra vocês, tons de melancia, vermelho e tomate. Tô com a mesma paleta aqui. Vou marcar meu côncavo. E aí sim, vou entrar com as sombras escuras. Eu tô fazendo sem olhar no espelho já. Então, como é um smoke dyes, eu não começaria nem com preto, tá? Vamos tentar, assim, um marrom escuro, que tal? Porque, de novo, quase que eu soprei. É um look meio assim, meio verão. Eu achei tão bonito, não tem que ficar totalmente. Por que que eu vou evitar sombra preta? Porque eu sou um palmito, gente, assim, fica muito forte. Então, olha só, eu fiz isso aqui com uma sombra quase café, não é nem café. Então, se eu colocar uma sombra preta aqui, vai competir com o que eu vou fazer em termos de maquiagem labial. Cadê meu lencinho? Perdi. Em termos de maquiagem labial, não vai ficar legal. O Smoke Dyes da Lady Gaga tá desse jeito aqui. Então, é algo escuro aqui na linha da água. E fiz besteira, vou mostrar pra vocês como limpa. A sombra escura puxando aqui pra cima. Como é sombra, o cotonetinho dá conta. O ruim é quando a gente erra delineador em rímel, aí é tenso.
Eu gosto muito de marcar os lábios, seja para fazer um efeito de lábios maiores ou menores, depende de quem eu estou maquiando, mas é uma dica para marcar, né, o arco do cupido, como chamam, essa linha que a gente tem aqui nos lábios superiores. Eu gosto de fazer um X, então eu faço o seguinte: pego aqui do início um traço, do outro lado um traço, você fez um X, e aí você já vai ter um parâmetro. Difícil falar e marcar ao mesmo tempo. Para marcar os seus lábios do jeito que eles são. Dá para aumentar, dá para diminuir. E embaixo, não faço muita coisa não. Sinto necessidade. Pronto, e agora vem a cor de verdade. Eu fiz delineado dos lábios com vermelho aleatório, então eles já estão, né, bem marcados, os meus lábios, mas esse tom escuro, comparando com a maquiagem dela, né? Então eu vou pegar sombra, gente, dá pra usar sombra como batom. Pega um pincel, você vai, obviamente, preparar seus lábios primeiro, hidratar, como eu fiz, né? E vou usar aquele vermelho tomate, então vou marcar, ok? No centro dos lábios, gente, tô usando os dedos porque eu tô me maquiando, tá? É aquele tom de melancia que eu tinha falado. E, como eu quero mais brilho, o que que eu vou fazer? Vou botar iluminador, é claro que eu vou botar iluminador. Mesma coisa, vou fazer com os dedos e fica assim, gente. Vou até colocar mais um pouquinho de iluminador. Tô usando os dedos porque eu tô me maquiando, tá, gente? Não façam isso se vocês estiverem maquiando uma pessoa. Um tiquinho de iluminador bem aqui no centro dos lábios. Não é pra deixar assim. Agora sim. E dica extra, se você quer um bocão mesmo. Eu tinha falado sobre iluminar o arco do cupido, ilumina aqui embaixo, né? No seu queixo, mas aí também depende do tipo de rosto. E uma coisa legal que dá pra fazer, mas tem que ser muito discreto, porque senão fica esquisito, é colocar uma sombra escura bem aqui, debaixo do lábio inferior. Eu marquei bem forte. Você vai esfumar isso e dar mais uma impressão. Pra ficar bold, pra ficar Lady Gaga, eu vou colocar um pouquinho dessa sombra aqui. Seria um caqui. De novo. Coloquei o iluminador bem no centro dos lábios. E vou colocar um pouquinho abaixo desse tom de caqui. E tá mais iluminador, gente. É óbvio que eu vou colocar. Então, mais uma vez, né? A pessoa tá cantando em Paris, tocando piano. As margens do Rio Sena é iluminador pra caramba. Então, mais aqui, 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 aqui. Mistura bem com um pincel bem fofinho. E o resto é platinar o cabelo, assim.